Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse período estranho que temos vivido. Hoje, dia 19 de março, de uma época bem diferente. Hoje seria o dia do nosso culto de oração, seria o dia do nosso culto onde poderíamos estar juntos compartilhando, mas estamos aqui, inclusive, em obediência, em submissão ao que as autoridades têm indicado, e nós estamos aqui, então, hoje no gabinete. Então vocês vão perceber que essas primeiras lives, elas estão mudando, algumas coisas podem acontecer, é tudo muito novo. Primeira live que eu fiz na vida foi ontem, o pastor literalmente aprendendo e agradecendo as observações. Então muitas pessoas viram o vídeo que nós postamos ontem. Temos realmente um ótimo acesso pelo Facebook, e agradecemos aí as observações. Vamos tentar melhorar. Se o som não estiver muito bom, você fala com a gente, escreve aí, manda aí uma comunicação. A gente está tentando melhorar até conseguirmos realmente um padrão ideal para essas transmissões, tá bom? Mas nesse primeiro instante, lembrando que hoje é um dia em que nos dedicamos à palavra, né, um dia de culto, quero ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor que está em 1 Pedro. Tenho tentado nesses dias digerir as informações que recebemos, e podemos dizer aí que estamos diante de um quadro inédito, porque de fato todo mundo está comentando que em termos de crise sanitária e de saúde, a primeira em 100 anos, né? Desde a última grande crise, mas é a primeira vez na história que temos algo acontecendo com tantos canais de informação, com tanta informação circulando. Dentre essas informações, algumas muitas vezes falsas, né? Então, a liderança da igreja, eu, o pastor Laqueden, os irmãos do conselho, nós tentamos aí discernir um pouco do que está acontecendo e tomar algumas decisões. E hoje foi um dia de muitas informações, e eu tenho tentado achar paralelos de personagens bíblicos vivendo situações como nós estamos vivendo. A situação realmente de incerteza. Talvez a palavra que mais se encontre nas conversas, nas redes sociais ou pessoalmente, é a palavra incerteza. Nunca antes na história, como a gente gosta de fazer o bordão aí, vivemos dias tão incertos, pelo menos na nossa geração. Então, achei um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, que diz: Portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Pedro. Ele está escrevendo a uma igreja que se encontra perseguida. Inclusive, ele mesmo será vítima dessa perseguição. Nós sabemos que Pedro morreu na perseguição de Nero. E alguns paralelos. Às vezes nós somos egoístas, achamos que só nós estamos sofrendo, pensamos exclusivamente no nosso sofrimento, não nos atentamos a outras pessoas ou sequer a outras épocas. E a igreja do primeiro século é uma igreja abençoada, mas é uma igreja de sofrimentos intensos, uma igreja que também foi perseguida. E Pedro está motivando aqueles irmãos a permanecerem firmes, lembrando que eles deveriam estar sempre diante do Senhor. Eu gosto muito dessa expressão do 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Então aqui, nesses tempos de crise, nós temos duas pancadas aqui nesse versículo, e eu digo nós porque me incluo, porque às vezes
nos perdemos aqui nos pensamentos, principalmente pela responsabilidade de conduzir um rebanho, de conduzir uma igreja em tempos de incerteza e de crise, mas a palavra de Deus nos diz aqui, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E o que eu tenho refletido muito é que, na verdade, ficamos ansiosos porque queremos estar constantemente no controle. Programamos inúmeras ações para esse ano. Um ano de alegria, um ano de festa, 25 anos. Não sabemos. Hoje, o que eu posso garantir aos irmãos é que não temos certeza de absolutamente nada do que irá acontecer nos próximos meses. E é por isso que a Bíblia diz, lancem sobre o Senhor. Por que o texto, por que Pedro está aqui dizendo àqueles irmãos, lançando no Senhor? Porque somente o Senhor é capaz de receber as nossas angústias, a nossa ansiedade. Somente o Senhor é quem pode, de fato, cuidar do nosso coração, preocupado, ansioso. Pouco antes aqui desse momento de live, eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo e emocionada, falando, pastor, se eu que não estou à frente, estou aqui sentindo, estou emocionada por saber que a igreja estará com suas portas fechadas nesse fim de semana, hoje que é dia de culto, eu imagino o senhor, imagino como é que está o seu coração. E eu falei com ela que de fato o meu coração está assim preocupado, meu coração está em alguns momentos ansioso, e eu tenho colocado isso diante do Senhor, mas conforme até algumas pessoas já têm compartilhado, o próprio pastor Laqueden hoje no seu devocional falou sobre igreja. Igreja não é prédio, então a igreja do Senhor não está fechada, a igreja do Senhor está reunida nas casas, a igreja do Senhor está em oração. Então, a Igreja Batista Memorial, de fato, está com suas portas fechadas para celebrações públicas, enquanto as autoridades, enquanto esse quadro não for revertido. Mas nós estamos em oração. E aí entra a segunda parte desse versículo. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Até aqui o Senhor cuidou das nossas vidas. Até aqui o Senhor cuidou da sua igreja e o Senhor continuará cuidando. Então, são tempos incertos, são tempos onde não sabemos o que irá acontecer, e eu digo com a preocupação de fato na saúde, na economia, como sociedade. É estranho tudo isso que está acontecendo, mas a Bíblia nos diz, o Senhor está cuidando de nós. Deus está cuidando da minha vida, está cuidando da minha família, Deus está cuidando da sua vida, está cuidando da sua família. Então, entregue a Ele a sua ansiedade, a sua preocupação, coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração, seja sincero nisso. E as seguintes observações do texto falam, tende bom senso e estais atentos. Queridos, bom senso e estar atento envolve, além de entender e cumprir todas as recomendações médicas, tudo o que nós estamos vendo das autoridades, envolve também um outro cuidado que as autoridades não estão alertando. Eu quero que você fique atento também na sua casa, sobre o que você está fazendo nessa época. Muitos estão aí se redescobrindo, alguns estão até escrevendo bonitos textos sobre uma volta às origens ou algumas coisas que antes pareciam esquecidas no convívio familiar, mas aproveite também esse tempo para orar em família. Aproveite esse tempo para ler a palavra. Não use apenas para ficar deitado, para série, para filme. Os irmãos aqui da igreja sabem que eu gosto muito dessas coisas, mas é importante que tenhamos também os nossos momentos de intercessão, de oração pelo Senhor, ao Senhor, na verdade. Então, ore, leia a palavra, atualize a sua leitura, aqueles que estão lendo a Bíblia inteira em um ano, aproveita aí, atualiza a sua leitura, faça devocional, ore em família, coloque diante do Senhor esses motivos, os irmãos, e vamos entender, como diz a palavra, que o Senhor em todas as situações, Ele faz o melhor. Então, que possamos sair desse momento de crise mais firmes no Senhor,
mais confiantes no seu amor e na sua graça. Então, nós vamos orar agora. Não sei ainda, não consegui desenvolver uma maneira de ver quem está online ou não, né? Então temos aqui o pessoal, estou com a turma aqui da comunicação, o pastor Laqueden está aqui, o Cleiton e a Karine estão nos ajudando. Nós teremos uma próxima live agora só no domingo à noite, na hora do culto. Ainda estamos descobrindo como é que vamos fazer, mas faremos, tá bom? Se vai ser com grupo de louvor, se não vai. Estamos aprendendo, mas estaremos juntos nesse processo também. Então, vamos orar agora. Quero convidar mais uma vez você a se colocar em oração comigo. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Nós estamos aprendendo algumas coisas. Por exemplo, ontem vimos que tivemos um número excelente de pessoas assistindo ao vivo, né? Mas tivemos um número muito grande de pessoas que foram vendo depois. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas na hora que você estiver vendo, aproveite esse momento de oração para colocarmos nossa igreja, nossa cidade, nosso país. Pouquinho antes da live tivemos a oficialização do que todos nós já sabíamos, mas não tínhamos uma confirmação, né, oficial aí das autoridades. Temos então, pelo menos nesse instante, confirmados 3 casos no Piauí, Teresina. Não temos ainda, estou falando agora, neste horário aqui de 7h35, não temos um caso com casos confirmados em Timon, tá? E é importante observar sempre as informações oficiais, mas tivemos a confirmação, está aqui do nosso lado. Precisamos orar realmente por todos nós, tá bom? Então feche aí seus olhos e vamos juntos nos colocar diante do Senhor em oração. Pai, mais uma vez nós nos encontramos em oração. Pai, é um quadro muito difícil, é uma situação que nenhum de nós gostaríamos de estar vivendo, mas o Senhor nos possibilita ferramentas e te louvamos inclusive por esse canal onde podemos falar da Tua Palavra, onde podemos orar juntos ao mesmo tempo, alguns depois de forma gravada, mas nos colocamos diante do Senhor clamando a Tua misericórdia. Que o Senhor continue, Pai, sustentando a Tua igreja, e agora coloco de maneira especial os nossos irmãos, os nossos corações. É um momento, Pai, de muita dúvida, de muita incerteza e até de desânimo, mas conforme o Teu servo há tanto tempo atrás escreveu, nós estamos clamando e lançando diante do Senhor a nossa ansiedade. Cura o nosso coração ansioso. Que o Teu Santo Espírito esteja agora acalmando, Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, que estão preocupados. Talvez nem mesmo com a doença, mas preocupados com o seu sustento, preocupados com a maneira como iremos continuar e sair dessa crise, com os empregos, preocupados, Pai, com tantas coisas que estão diante de nós, que nos impedem de termos tranquilidade. Mas assim nós clamamos, Pai, diante do Senhor. Acima de tudo, derrama a Tua paz. Derrama a paz nos nossos irmãos que estão enfermos. Derrama a paz nos nossos irmãos que estão em casa, preocupados. Os nossos irmãos de mais idade. Os nossos irmãos que têm um quadro mais preocupante no que diz respeito às faixas com a doença. Preserva a Tua igreja. Abençoa as nossas vidas. Nos dá discernimento sempre que possamos fazer a Tua vontade. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então, atualizando algumas informações diferentes desde ontem, nós, como visto, sai um decreto agora à tarde do governo do Piauí, Prefeitura de Teresina, em conjunto com a Prefeitura de Timon, certo? Então, nós, obviamente, e por sermos uma igreja com muitas pessoas, bem frequentada, com cultos, com muita gente, nós vamos, obviamente, cumprir, né, o que nos foi colocado.
ainda não foi ordenado, mas foi indicado, e pensando inclusive no melhor em termos de saúde para a igreja, nós estamos suspendendo também o culto de domingo. Por quanto tempo? Não sabemos. Nosso desejo era poder nos reunir em comunhão com os irmãos, aqueles momentos que nós tanto gostamos. Não é possível. A igreja não é o prédio, a igreja são as casas, então ore em família. É um momento, literalmente, não estamos de férias. Eu quero fazer coro aqui com as informações. Não é férias. Não é para você aproveitar o tempo e visitar as pessoas. Não é para você sair por aí. Não é para você organizar evento, churrasco e outras coisas para que as pessoas te visitem. É o momento realmente de ficar ali em casa, né, tentando preservar aquilo que está sendo pedido. Então não teremos o nosso culto aqui, mas teremos o culto virtual, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando. Pode colocar pedido de oração aí nos comentários, nas redes de WhatsApp, leia a Bíblia, temos aí os grupos dos PGMs, vamos mantendo sempre o contato, estamos juntos da maneira como o Senhor nos permite, tá bom? Que Deus te abençoe, então, até o próximo vídeo.